Hello everyone, welcome to Inglês Completo. Hoje a gente vai bater um papo muito agradável sobre como aprender inglês ouvindo música. Será que isso é possível? Vamos bater esse papo. Fala aí galera, bem-vindos a mais esse bate-papo comigo. Eu, Alessandro Datti, eu sou Master em Programação Neurolinguística. Quero mostrar para você como a PNL pode te ajudar a fazer com que você aprenda inglês mais rápido e de uma forma muito mais eficiente. Hoje a gente vai bater um papo super legal, que é como aprende-se inglês com música. Será que isso realmente é possível? Olha galera, eu quero deixar uma coisa clara. Eu conheço um monte de gente no Brasil que fala inglês, mas quando o assunto é música, torce o nariz. O cara tem um bom nível de inglês, porém ele não consegue entender uma música. Por que isso acontece? Música é um grau que eu chamaria de avançado dentro de um processo de entendimento, dentro de um processo de listening. Quando você começa realmente a entender música, quer dizer que o inglês começou a fazer sentido para você de forma completa. Você já está conseguindo observar não só aquele processo monótono que as escolas te passam com regrinhas, blá blá blá. Você já está tendo realmente uma interpretação de como é que funciona a língua inglesa. Então, a partir desse momento, você consegue realmente ouvir uma música e entender aquilo que a música quer dizer. E antes de mais nada, é muito importante a gente descobrir um pouquinho sobre você antes de se aprofundar nesse tema que talvez possa não ser o melhor método para você. Nós, seres humanos, temos algumas possibilidades de captar sentidos. São eles: gustativo, aquilo que você põe na boca e gosta; olfativo, aquilo que você sente o cheiro e adora. E aí começa o sinestésico, que é aquela sensação, aquilo que você toca; o visual, que é aquilo que chama a tua atenção; e finalmente o auditivo, que é quando você ouve e sente aquela percepção. E antes de mais nada, eu queria deixar claro que todos os seres humanos, ou pelo menos a grande maioria, têm esses sentidos bem apurados. Só que em algumas pessoas, você percebe, por exemplo, que elas desenvolvem mais esses sentidos. Por exemplo, se você me perguntar sobre vinho, eu não sei patavina sobre vinho. Às vezes eu arrisco a falar um pouquinho de cerveja, mas vinho não é minha praia. Agora, se você pegar um enólogo, por exemplo, ele dá um gole naquilo e fala: sabor de palmilha de sapato de saci. Puta, como que ele foi buscar esse sabor? Ele é um cara que consegue desvendar um mundo através do paladar dele. E isso você também vai ver na música. Pessoas que têm aquele dito ouvido absoluto, ela consegue ouvir e falar: uau, isso aqui é assim, essa coisa. Gente, a maioria dos seres humanos passa por esse sentido sem muita percepção. Eu mesmo fui chefe de cozinha, então eu percebo que o meu paladar é um pouquinho aguçado para comida. Eu consigo olhar e falar: isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Às vezes cheirando eu sei se o produto tá estragado ou não. Eu falo: pô. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque você perceba que você tem algum sentido muito mais apurado. E aí eu quero que você perceba se esse sentido apurado seu é a audição. Porque às vezes, gente, vamos falar a verdade, tem um exemplo que eu costumo dar, que é o filme Cine Hollywood. Você já assistiu o filme Cine Hollywood? Daí aguenta chimbada. É estrupado, mano. Não, hein? Ei! Ô, putaria. Ei, Isaías, será que pode pagar à vista? Vai dentro! Vai, tola! É um filme brasileiro que foi gravado com a galera falando lá no Ceará. E esse filme, inclusive, ele tem legenda em português porque muita gente não entende a própria língua que é falada no Brasil em algumas extremidades do país. Por exemplo, você cata um cara lá do Sul, é muito diferente o idioma que ele tá falando de um cara lá do Ceará. E eu tenho a facilidade de perceber isso. Já minha esposa, a gente até briga. Outro dia a gente tava assistindo um filme, o cara ligou o som lá, tava alto pra caramba. Ele falou: ai caramba, levei uma lapada seca aqui, não tô conseguindo. Aí ela olhou e falou: o que ele falou? Ela não conseguiu entender esse lapada seca. Lapada seca, gente, é um tapa, é um... né? Uma coisa meio... Ela não entendeu, ela ficou horrorizada. Ficou: nossa, o que é lapada seca? Então, às vezes, as pessoas realmente têm dificuldade de entender o próprio português. Quando ela sai da zona de conforto do sotaque que ela tá acostumado, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a gente mora, as pessoas aqui em São Paulo, elas insistem que elas não têm sotaque. Não é legal isso? Você achar que você não tem sotaque num país continental quanto o Brasil? O paulista tem vários tipos de sotaque também. Tem o paulista da MTV, que vocês acabaram de ver. Tem o paulista italiano, que fala assim, que é da moga, que tem o sotaque mais puxado de Catanduva. Tem o paulista, que é o paulista do interior, que fala porta, corte, morte, sorte, forte, né? Que é o paulista que deve falar inglês, exatamente é esse, né? Piracicaba is near or far, né?
E tem também o sotaque tem o nasalês de São Paulo. O nasalês é aquela menina que fala, eu sou a Juliana e tenho 25 anos. Mas é verdade, elas acham que elas falam de uma forma que não tem sotaque, não tem peso nenhum. E é mentira. Todo linguajar tem um accent, tem um sotaque. Cada um na sua região. Não existe uma língua pura. Quando você chega em Londres, a primeira coisa que você percebe, o londrino não fala igual o cara de Manchester, que não fala igual o cara de Brighton, que não fala igual o cara de Liverpool. E aqui em São Paulo é a mesma... E aqui no Brasil é a mesma coisa. O cara de São Paulo não fala igual o mineiro, que não fala igual o baiano, que não fala igual o gaúcho, enfim. As pessoas não falam iguais. Elas têm, inclusive, variações para a mesma palavra. E eu tô batendo nessa tecla para que você entenda. Se áudio não é o seu forte, não se estressa. É melhor você buscar aquilo que você manja mais. Eu tenho um vídeo que eu já gravei aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, que a gente ensina você a aprender inglês com filmes e séries. Se você é um cara mais visual, provavelmente esse método vai funcionar muito mais para você. Agora, se você é um cara mais auditivo, se você tem prazer em ouvir música, aí começa uma nova possibilidade. A gente, no passado, começou a fazer um podcast para se divertir. Eu e o Enio, a gente gosta muito de música. E a gente começou a fazer um podcast para ouvir as músicas que a gente gosta. Muito mais eu do que ele, né? Ele é um cara muito mais moderno do que eu. Afinal de contas, a gente tem uma diferença de idade, aí ele é um pouco mais velho que eu. Eu consumo muita música dos anos 80. E aí eu comecei a pegar os clássicos que eu ouvia e começamos a ouvir isso no podcast. A gente começou a pegar uma lupa, uma lente de aumento e colocar isso em algumas frases específicas dessa música. Como é que elas funcionam? Como é que a gente pode construir isso na nossa cabeça? Como é que se usa isso no dia a dia? E aí a gente começou a falar. E essa diversão, gente, sem brincadeira nenhuma, gerou 50 programas de quase 1 hora cada um. A gente começou a falar. A gente aborda 3 músicas por programa. E é uma coisa que rendeu tanto que isso gerou um produto pra nós, que é o Listen to the Lesson. Mas hoje a gente já não vende mais o Listen to the Lesson. O Listen to the Lesson, ele não é um produto vendável hoje em dia. Hoje em dia ele é um módulo dentro do inglês completo, mas se você quiser ouvir, eu vou deixar o link aqui embaixo com os podcasts. O podcast é liberado pra todos. E esse trabalho foi tão legal que a gente não vê por onde cobrar. Já no inglês completo, quem adquire o pacote inglês completo, você vai ter acesso a todas as letras com as traduções do lado, mostrando o que significa cada uma delas. Você vai ter acesso a dicas que o Enio criou em cima de cada música para que você fixe qual é o momento certo de usar aquele vocabulário. Você vai ter acesso a um grupo de estudos que utiliza desse método e coloca as dúvidas todos os dias no nosso grupo VIP, falando, o que é isso, o que não é. E existe um bate-papo diário entre nós e os alunos em cima desse tema. Mas isso é para quem adquire o inglês completo. Se você não quer adquirir o inglês completo, mas quer ter acesso a esse podcast, entra aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui, e aí você acessa e perceba como pode ser simples aprender inglês ouvindo música. E é importante você perceber que esse processo vai exigir um pouco mais de você, porque o inglês não é como o português. Nosso português é muito silabado, né? A gente consegue, tá vendo? Quando uma pessoa chega aqui, a gente fala mais devagar, e aí a gente consegue perceber nuances que quem tá aprendendo sofre menos. Já em inglês também funciona. Se o cara fala mais devagar, dá tempo do nosso cérebro processar melhor essa informação. Mas depois que você sabe, ele pode falar rápido quanto for. O Enio é intérprete do Tony Robbins. Eu nunca vi um cara falar tão rápido que nem o Tony Robbins. Make move. E você tá ali, você pega aquilo que ele tá falando e não sofre. Você vai perceber que quando você começar a cantar em inglês, incrivelmente parece que você tá afinado. Nossa, como que eu vou saber se eu tô afinado ou não? É simples. A sua voz passa a fazer parte de um contexto musical. Você vai perceber que o inglês tem uma possibilidade muito mais ampla de rimas do que a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela exige que uma rima termine exatamente igual, com o mesmo som silábico. E os nossos sons silábicos não variam muito. Já em inglês, existe uma infinidade de tons silábicos que se completam. E você vai perceber isso com o passar do tempo. Óbvio, se você tiver dúvida, escreve aqui embaixo como é que funciona isso, eu quero saber mais sobre. A gente vai ter o maior prazer de falar com você sobre esse tema. Basta você se inscrever aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no YouTube? Se você tiver com alguma dúvida, se inscreve aqui, aciona o sininho que você vai receber todos os nossos programas e utilize esse espaço para tirar suas dúvidas. A gente adora quando vocês participam, ver o nome de vocês, da onde vocês são. Isso realmente é combustível pra gente. Então assina nosso canal, ajuda a gente a fazer esse programa cada vez melhor. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é simples, contato@inglescompleto.com.br. Quer fazer parte da família Inglês Completo? Tem um site lá, inglescompleto.com.br, onde você vai saber tudo que a gente aborda no nosso curso, e eu tenho certeza que a gente vai fazer com que você aprenda inglês muito mais rápido. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, a gente se vê na próxima. Valeu!